Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece e que a gente viaja Brasil afora para saber como é que está então a situação dos plantios que são cultivados aqui em solo brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho então sobre a colheita do milho safrinha lá na região de Itapurá, no Mato Grosso, e quem vai trazer informações para a gente é o produtor que está lá, então, ativamente, né, já nesse trabalho da colheita, que é o Silvésio de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Silvésio. Põe Notícias Agrícolas. Silvésio? Sim, tá me... Oi, Silvésio, muito bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia a todos que acompanham o Notícias. Silvésio? Tá. Opa, tô te ouvindo. Você me ouve por aí? Não, tô ouvindo bem também, tô ouvindo bem. Opa, vamos lá então. Silvésio, como é que tá aí o ritmo da colheita na região de Itapurá? Aqui a gente está ultrapassando 50% da área, né, da área colhida já. Esse ano antecipou, né, houve corte das chuvas aí, após março, aí houve... até março choveu bem regular e aí abril e maio choveu bastante regular, algumas regiões mais, outras menos, mas assim, choveu bem regularmente. Então, assim, mas antecipou a colheita, né? Houve pouca chuva abril e maio, antecipou bem a colheita, então a gente já está ultrapassando aí os 50% da área colhida. E, Silvésio, com essa escassez de chuva, né, essas chuvas mais manchadas, como você disse, né, em algumas regiões chove, outras não, né, que foi bem irregular. Como é que fica a média de produtividade aí na região de Itapurá? Olha, até assim, a gente tem produtores com médias altas, né, no caso, para a safrinha aqui, que é o nosso caso agora, a gente se fala em 150 sacas, né, ou mais, né, alguns talhões mais até, e assim, mas vai fechar com médias boas e produtores com médias muito ruins, colhendo 70 sacos por hectare, 80, 90 nos melhores talhões. Teve lugar que choveu, até março choveu regularmente para todo mundo praticamente, geral, mas quando entrou abril, aí as chuvas foram bem irregulares. E aí, então, quando a gente olha para essas médias de produtividade, a gente tem nesse momento com cerca de metade das áreas colhidas, né? E aí, então, isso pode diminuir até o final da colheita, Silvésio? Porque assim, a gente fala assim, normalmente os melhores talhões são colhidos antes, né? Os que recebem mais chuva e é os que todo produtor também faz maiores investimentos, né? Aqueles plantados em janeiro, início de fevereiro. Então esses já foram colhidos, são as melhores produtividades. Agora para frente são os com menores produtividades, porque já há um menor investimento também, né? Por conta do risco da diminuição de chuva. Todo produtor já diminui também o investimento nos últimos talhões, né? E aí, no seu caso, né, a gente falou da região de Itapurá, mas aí no seu caso, na sua propriedade, como é que está, então, o andamento da colheita e o que se espera de produtividade por aí, Silvésio? Eu estou com 60% colhido, tá? A gente está com a média ainda de 135 sacas, né? Agora começa a declinar, então, mas assim, espera aí 125 sacas, média final ainda, em torno de 120, 125 sacas, com certeza, média final, né? Que é uma média boa para a nossa região, não é ruim, é boa, né? Apesar dos investimentos altos, um investimento bastante alto que eu fiz esse ano, né? Mas mesmo assim ainda é uma média boa. Certo. E Silvésio, falando nessa questão dos investimentos, o que acabou pesando mais nos custos de produção para o senhor aí a respeito do milho? A gente sabe que tem a questão dos fertilizantes, mas também muitas regiões do país teve muito problema com cigarrinha, né? E aí o produtor teve que fazer mais entradas para fazer o manejo. O que aconteceu durante o decorrer da safra por aí que gerou esse investimento e como que está a relação, então, de troca, né? O que a gente pode esperar do preço de venda do milho e do custo que o senhor teve com a lavoura? O que salvou a lavoura, digamos assim, o que salvou a lavoura foram os preços, né? Agora recuou nesses últimos 2 dias, né? 3 dias aí tem recuado o preço, mas a gente já
acredito eu e a maioria dos produtores também contratou milho aí futuro, já fez contrato aí para travar custo, pelo menos, né, para ter né? Então, assim, mas nós tivemos aqui uma novidade para a gente, é a cigarrinha, né? A cigarrinha, ela sempre, ela já existia aqui, a gente conhecia ela, mas ela não era uma praga importante, a gente não fazia. Eu, por exemplo, nunca tinha feito uma aplicação específica para a cigarrinha do milho. Esse ano eu tive talhões com mais de 10 aplicações, eu tive uma média de 10 aplicações por hectare especificamente para cigarrinha. E com custo alto, que a gente ainda, né, usava dois inseticidas, um inseticida químico e um biológico para ver para que a gente aguentasse mais, assim, tivesse uma duração de mais dias, né, que tivesse um controle mais eficaz. Então, assim, a gente teve um custo bastante elevado com a cigarrinha esse ano. Foi a praga da vez aí, por conta, né, a gente acha que é por conta da entrada de milhos verão na nossa região. Antes, nossa região não fazia milho verão, ninguém plantava. Agora, a partir do ano passado, houve lavouras de milho plantadas em outubro, né? E essas lavouras foram hospedeiras dessa cigarrinha, e quando veio a safrinha no mês de janeiro, a gente teve grandes problemas aqui, um custo elevado de controle, e sem contar que o controle não conseguiu fazer um controle 100% eficaz, houve um dano aí que a gente estima aí em torno de 10 sacas por hectare, a gente perdeu com a cigarrinha, né? Fora os custos, né? E Silvésio, falando então de negociações, né? A gente sabe então que os custos foram bastante altos. Quantos por cento da lavoura já foi comprometido com contratos já? Eu, no meu caso, eu tenho 70% vendido, né, do que eu espero colher. Eu acho que é mais ou menos, aí talvez seja quase a média da região, não sei, dos colegas meus que a gente conversa, mais ou menos isso, né, uns 60%, 70% já vendido, né. E os preços, eles são remuneradores, tendo em vista, então, todo esse trabalho, essa questão das aplicações para tentar controlar a cigarrinha do milho? Sim, o preço tem ajudado, né? Então, assim, a gente também, esses insumos utilizados nessa safra, foram insumos ainda comprados ainda, né? A grande maioria dos produtores, no meu caso, a gente comprou antes assim, no meio do aumento, digamos assim, a gente pegou o início do aumento dos insumos, que era o adubo principalmente, né? Então, assim, o custo ainda ficou, digamos, um custo legal, porque a gente pegou antes desses aumentos, né, que chegar agora, hoje, para a próxima safra, já muda muito, né? Muda muito. A próxima safra vai ser uma safra de pouca renda, né? Ou, no caso de uma colheita normal, uma média normal, vai haver uma pouca renda na próxima safra. Essa safra ainda, mesmo que não se colha tão bem, ainda remunera, né? Certo. Silvésio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo. Ok, obrigado. Disponha. Estivemos aqui, portanto, com o produtor rural Silvésio de Oliveira, lá da região de Itapurá, no Mato Grosso, nos trazendo informações sobre o andamento da colheita do milho safrinha. E, de acordo com ele, a colheita segue a todo vapor, em torno de 50% a 60% das áreas lá da região já foram colhidas, mas a média de produtividade por lá, segundo ele, está bem irregular. Isso porque as chuvas foram bastante irregulares também, foram muito manchadas. Então, segundo ele, os talhões que foram plantados primeiro, aqueles em janeiro, fevereiro, que já foram colhidos e que tiveram um pouco mais de investimento, devem ter médias de produtividade boas, mas aqueles que foram plantados depois, que estão sendo colhidos agora, ou aqueles que receberam menos chuvas, devem ter médias menores de produtividade. De acordo com o Silvésio, então, essa disparidade entre as médias de produtividade devem variar entre até 150 sacas por hectare nos talhões que tiveram maiores investimentos, a cerca de 70, 80, até 90 sacas por hectare naqueles talhões menos produtivos. No caso específico da propriedade do Silvésio,
A média final de produtividade, já que o processo de colheita ainda está em andamento, deve ficar em torno de 120 a 125 sacas por hectare, uma média, segundo ele, que é satisfatória, que ainda é boa. E os preços negociados, né, já cerca de 70% do milho que deve ser colhido pelo Silvésio já foi negociado e, segundo ele, essa é mais ou menos a média também dos colegas produtores ali da região. Os preços são, sim, remuneradores, isso porque a maioria dos produtores adquiriu os insumos para essa safrinha um pouco antes ou ainda no começo daquele início da alta dos custos de produção, dos principais insumos, então, utilizados na lavoura. Mas o destaque fica mesmo por conta dos problemas com a cigarrinha do milho. De acordo com o Silvésio, o que ajudou a elevar ainda mais os custos de produção nessa safrinha foi o excesso de entradas nas lavouras para poder fazer o controle da cigarrinha do milho. De acordo com ele, só na propriedade dele foi uma média de 10 entradas para tentar controlar a cigarrinha do milho, utilizando 2 inseticidas diferentes, um químico e um biológico, e ainda assim não foi possível controlar 100% dessa praga, e ele estima uma perda então de 10 sacas por hectare só devido à questão da cigarrinha do milho. Então, estamos aí com essa questão que deixou aí os produtores de milho de cabelo em pé. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.